Como não morrer de diabetes? Alguns anos atrás, Milan, uma integrante da comunidade do nutritionfacts.org, fez a gentileza de me contar sua história. Aos 30 anos, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Milan lutara contra a obesidade a vida inteira e sofrera com os altos e baixos de anos de efeito sanfona. Experimentara quase todas as dietas da moda que encontrou, mas o que não é surpresa, logo ganhara de volta qualquer que fosse o peso perdido. A diabetes não era algo desconhecido para ela. Seus pais, irmãos e uma tia eram diabéticos. Então, Milan achava que seu diagnóstico era inevitável, tinha relação com a idade, era genético, não havia nada que pudesse fazer, ou pelo menos era o que pensava. O diagnóstico inicial de Milan foi dado em 1970 e ela viveu como diabética por 20 anos, até que, nos anos 1990, adotou uma dieta inteiramente à base de vegetais. E sua vida deu uma guinada. Hoje, seus níveis de energia estão melhores do que nunca. Ela parece e se sente mais jovem e, por fim, tem conseguido manter um peso saudável. Mais de 4 décadas após receber o diagnóstico de diabetes, Milan, hoje com mais de 70 anos, está em ótima forma. Ela até dá aulas de zumba de alta intensidade. Milan não encontrou nenhum remédio milagroso, nem dieta com marca registrada. Apenas decidiu consumir alimentos mais saudáveis. O nome da doença diabetes melito é composto por 2 palavras. Diabetes, do grego, passar através ou sifão, e mellitus, do latim, doce como mel. A diabetes mellitus se caracteriza por níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue, o que ocorre porque o pâncreas não está produzindo insulina, o hormônio que mantém sob controle a quantidade de açúcar no sangue suficiente, ou porque o corpo se torna resistente aos efeitos da insulina. A doença de deficiência de insulina é chamada de diabetes tipo 1. Já a doença de resistência à insulina é denominada diabetes tipo 2. Quando o sangue sofre um acúmulo excessivo de açúcar, este pode sobrecarregar os rins e sair pela urina. Mas, como a urina era testada antes do advento das técnicas de laboratório modernas, ela era bebida. A urina diabética pode ter um gosto doce como mel, daí o nome. A diabetes tipo 2 tem sido chamada de peste negra do século XXI, devido à sua disseminação exponencial no mundo e seu impacto devastador na saúde. Contudo, em vez da peste bubônica, os agentes patológicos na obesidade e na diabetes tipo 2 são identificados como dietas ricas em gordura e em calorias. E, em vez de pulgas e roedores, as causas são propagandas e estímulos a um estilo de vida ruim. Mais de 20 milhões de americanos têm hoje o diagnóstico de diabetes. O número de casos triplicou desde 1990. Nesse ritmo, os Centros para Controle e Prevenção de Doenças prevêem que 1 em cada 3 americanos será diabético até a metade deste século. Hoje, nos Estados Unidos, a diabetes causa a cada ano cerca de 50 mil casos de insuficiência renal, 70 mil
de amputações de extremidades inferiores, 650 mil casos de perda de visão e 75 mil mortes. O nosso sistema digestivo decompõe os carboidratos ingeridos, transformando-os em um açúcar simples chamado glicose, o principal combustível que move todas as células do corpo. Para ir da corrente sanguínea para as células, a glicose precisa de insulina. Pense na insulina como a chave que destranca a porta das células para permitir que a glicose entre. A cada refeição que fazemos, o pâncreas libera insulina para ajudar a transportar a glicose para as células. Sem esse hormônio, as células não podem receber a glicose e, como resultado, esta se acumula no sangue. Com o tempo, esse açúcar extra pode danificar os vasos sanguíneos. É por isso que a diabetes pode levar à cegueira, insuficiência renal, ataque cardíaco e derrame. A alta concentração de açúcar no sangue também pode danificar os nervos, gerando um distúrbio conhecido como neuropatia, que pode causar dormência, formigamento e dor. Devido aos danos nos vasos sanguíneos e nervos, os diabéticos também podem sofrer de má circulação e falta de sensibilidade nas pernas e nos pés, o que pode levar a ferimentos que não saram devidamente e que podem terminar em amputações. A diabetes tipo 1, antes chamada diabetes juvenil, representa cerca de 5% de todos os diagnósticos de diabetes. Na maioria dos portadores de diabetes tipo 1, o sistema imunológico destrói, por engano, as células beta produtoras de insulina no pâncreas. Sem insulina, a quantidade de açúcar no sangue sobe e atinge níveis perigosos. Por isso, a enfermidade é tratada com injeções de insulina, um tipo de tratamento de reposição de hormônio para compensar a falta de produção pelo organismo. A causa exata de diabetes tipo 1 é desconhecida, embora possam ter influência a predisposição genética combinada à exposição a fatores ambientais que podem desencadear a doença, como infecções virais e ou leite de vaca. A diabetes tipo 2, antes conhecida como diabetes do adulto, respondem por 90 a 95% dos casos de diabetes. No caso dela, o pâncreas produz insulina, mas esta não funciona tão bem. O acúmulo de gordura dentro das células dos músculos e do fígado interfere na ação da insulina. Se a insulina é a chave que destranca a porta para as células, a gordura saturada é o que parece entupir a fechadura. Se a glicose não consegue ter acesso aos músculos, os principais consumidores desse combustível, o açúcar no sangue pode subir a níveis prejudiciais. A gordura dentro dessas células musculares podem vir da gordura que se come ou da que se carrega, isto é, da gordura corporal. A prevenção, o tratamento e a reversão de diabetes tipo 2 dependem, portanto, da dieta e do estilo de vida. Os Centros para Controle e Previsão de Doenças estimam que mais de 29 milhões de americanos estão vivendo com diabetes, sendo ela diagnosticada ou não. Isso representa 9% da população dos Estados Unidos. De um grupo de 100 cidadãos americanos, as chances são de que 6 deles já saibam
que são diabéticos e 3 têm a doença ainda não diagnosticada. Mais de 1 milhão de novos casos de diabetes tipo 2 são diagnosticadas a cada ano. A boa notícia é que esse tipo quase sempre pode ser prevenido. Com frequência, pode ser tratado e, às vezes, pode até ser revertido através de mudanças na dieta e no estilo de vida. Assim como outras das principais causas de morte nos Estados Unidos, em especial a doença cardíaca e a hipertensão arterial, a diabetes tipo 2 é uma consequência infeliz de nossas escolhas alimentares. Mas há esperança, mesmo que já se tenha diabetes e suas complicações. Com mudanças no estilo de vida, é possível alcançar uma remissão completa da diabetes tipo 2, mesmo que se sofra da doença há décadas. Na verdade, quando se adota uma dieta saudável, dá para começar a melhorar a saúde em questão de horas. O que causa a resistência à insulina? A marca distintiva da diabetes tipo 2 é a resistência à insulina nos músculos. Conforme aprendemos, a insulina permite que o açúcar do sangue entre nas células, mas quando estas estão resistentes e não respondem ao hormônio como deveriam, isso pode levar a níveis perigosos de açúcar na corrente sanguínea. Mas o que causa a resistência à insulina? Estudos de quase um século atrás fizeram uma descoberta impressionante. Em 1927, pesquisadores dividiram estudantes de medicina, jovens e saudáveis, em vários grupos para testar os efeitos diferentes dietas. Alguns receberam uma dieta rica em gordura, composta por azeite de oliva, manteiga, gema de ovo e creme de leite. Outros receberam uma dieta rica em carboidrato, composta por açúcar, balas, doces, pão branco, batata assada, caldas, banana, arroz e farinha de aveia. De modo surpreendente, a resistência à insulina disparou no grupo da dieta rica em gordura. Em questão de dias, suas taxas de glicemia dobraram em resposta a uma ausência de açúcar, muito mais do que os que seguiam a dieta de açúcar e amido. Foram necessárias mais 7 décadas para que os cientistas desvendarem o mistério de por que isso aconteceu, mas a resposta foi fundamental para entender o que causa a diabetes tipo 2. Para entender o papel da dieta, precisamos entender como o corpo armazena combustível. Quando atletas falam em carga de carboidrato ou carb loading, antes de uma competição, eles estão se referindo à necessidade de formar uma reserva de combustível nos músculos. A carga de carboidrato é uma versão mais extrema do que fazemos todo dia. Nosso sistema digestivo decompõe o amido que comemos e o transforma em glicose, que entra no sistema circulatório como açúcar no sangue e em seguida é armazenada nos músculos para ser usado como energia quando necessário. Entretanto, o açúcar do sangue é um pouco como um vampiro. Ele precisa de um convite para entrar nas células. E esse convite é a insulina, a chave que destranca a porta da frente das células musculares para que o hormônio possa entrar. Quando
se prende a receptores de insulina em uma célula, a insulina ativa uma série de enzimas que escoltam a glicose para que esta possa entrar. Sem este hormônio, a glicose do sangue fica presa na corrente sanguínea, batendo na porta da frente das células, sem conseguir entrar. A concentração de açúcar no sangue então sobe, danificando órgãos vitais no processo. Na diabetes tipo 1, o corpo destrói as células beta do pâncreas, que são as produtoras de insulina. Portanto, há muito pouca insulina para deixar o açúcar do sangue entrar nas células. Mas, na diabetes tipo 2, a produção de hormônio não é o problema. A chave está presente, mas algo bloqueou a fechadura. Isso é chamado de resistência à insulina. As células dos músculos se tornam resistentes ao efeito do hormônio. Então, o que está bloqueando as fechaduras das portas das células musculares, não permitindo que a insulina deixe a glicose entrar? A gordura, mais especificamente o lipídio intramiocelular, a gordura dentro das células musculares. Existe a possibilidade de a gordura na corrente sanguínea, seja a dos estoques de gordura do corpo ou a adquirida da dieta, se acumular nas células musculares, onde pode criar produtos de decomposição tóxicos e radicais livres que bloqueiam o processo de sinalização da insulina. Não importa quanta insulina o organismo produza, pois as células musculares comprometidas pela gordura não conseguem de fato usá-la. O mecanismo pelo qual a gordura interfere na função da insulina tem sido demonstrado, seja infundindo gordura na corrente sanguínea de pessoas e observando a resistência à insulina aumentar, seja removendo gordura do sangue de pessoas e vendo a resistência à insulina cair. Hoje é possível visualizar a quantidade de gordura nos músculos usando a tecnologia de imagens por ressonância magnética. Pesquisadores agora podem rastrear a gordura que vai do sangue para os músculos e observar o aumento da resistência à insulina. Um pico de gordura e 160 minutos depois, a absorção de glicose pelas células fica comprometida. Mas os pesquisadores não precisam dar gordura aos participantes dos estudos por via intravenosa. Tudo o que precisam fazer é dar-lhes comida. Mesmo entre indivíduos saudáveis, uma dieta rica em gordura pode prejudicar a capacidade do corpo de lidar com o açúcar. Mas você pode diminuir sua resistência à insulina ao diminuir a ingestão de gordura. Pesquisas mostraram com clareza que, à medida que a quantidade de gordura na dieta diminui, a insulina funciona cada vez melhor. Infelizmente, considerando as dietas atuais das crianças americanas, estamos vendo a obesidade e a diabetes tipo 2 surgirem cada vez mais precocemente. Pré-diabetes em crianças. A pré-diabetes é o estágio definido por níveis elevados de açúcar no sangue, que ainda não são altos o bastante para atingir o limiar oficial da diabetes, em geral encontrada entre pessoas com sobrepeso e obesas. Antigamente, a pré-diabetes era considerada
um estado de alto risco que precedia a diabetes, mas não era vista como uma doença em si. Entretanto, agora sabemos que indivíduos pré-diabéticos já podem estar sofrendo danos em órgãos. Os pré-diabéticos podem ter danos causados pelo açúcar nos rins, olhos, vasos sanguíneos e nervos, mesmo antes de a diabetes ser diagnosticada. Evidências de vários estudos sugerem que complicações crônicas da diabetes tipo 2 têm início durante o estado pré-diabético. Portanto, para prevenir danos diabéticos, é preciso prevenir a pré-diabetes. E, quanto mais cedo, melhor. 30 anos atrás, supunha-se que quase todos os casos de diabetes em crianças eram do tipo 1, mas a partir de meados dos anos 1990, observou-se um aumento do número de casos do tipo 2 em crianças. O que antes era chamado de diabetes de adulto, hoje é conhecido como diabetes tipo 2, porque crianças já a estão desenvolvendo aos 8 anos. Essa tendência pode ter consequências devastadoras. Um estudo de 15 anos que acompanhou crianças com diagnóstico de diabetes identificou uma prevalência alarmante de cegueira, amputação, insuficiência renal e morte quando elas se tornaram jovens adultos. Por que houve esse aumento extremo da diabetes infantil? É provável que seja devido ao aumento extremo da obesidade infantil. Nas últimas décadas, o número de crianças americanas consideradas acima do peso aumentou mais de 100%. Crianças que são obesas aos 6 anos têm uma probabilidade maior de permanecerem assim. 75 a 80% dos adolescentes obesos continuarão dessa maneira quando adultos. A obesidade infantil é um forte preditor de doença e morte na vida adulta. Por exemplo, verificou-se que estar acima do peso na adolescência indicava um risco de desenvolver doenças 55 anos depois. Essas pessoas podem acabar tendo o dobro do risco de morrer de doença cardíaca e uma incidência maior de outras enfermidades, incluindo câncer coloretal, gota e artrite. Pesquisadores constataram que estar acima do peso na adolescência pode ser um preditor ainda mais forte de risco de se adquirir doenças do que estar acima do peso na vida adulta. Para prevenir a diabetes infantil, é preciso prevenir a obesidade infantil. Mas como fazer isso? Em 2010, o chefe do Departamento de Nutrição da Loma Linda University publicou um artigo no qual sugeriu que cortar o consumo de carne por completo é uma maneira efetiva de combater a obesidade infantil, indicando à população estudos que demonstravam que indivíduos com dietas à base de vegetais são sistematicamente mais magros do que quem come carne. Para estudar o peso corporal, em geral, se recorre ao índice de massa corporal, IMC, uma medida de peso que também leva em conta a altura. No caso dos adultos, um IMC acima de 30 é considerado obesidade. Entre 25 e 29,9 é considerado
sobrepeso entre 18,5 e 24,9 é considerado peso ideal. Na área médica costumávamos chamar um IMC abaixo de 25 de peso normal, o que era a média. Infelizmente, essa já não é mais a média. Qual é o seu IMC? Acesse uma das muitas calculadoras de IMC na internet, ou pegue uma calculadora e divida seu peso em quilos pelo quadrado de sua altura em metros. Por exemplo, se você pesa 90 quilos e mede 1,70 m, a conta é 90 dividido por 1,7 ao quadrado, igual 90 dividido por 2,89, igual 31,14. Um IMC que indica que, infelizmente, você está obeso. O maior estudo que já comparou índices de obesidade entre indivíduos com dieta à base de vegetais foi publicado na América do Norte. As pessoas que comiam carne ficaram no topo dos gráficos com um IMC médio de 28,8, próximo do limite para a obesidade. Os flexitarianos, quem costuma comer carne uma vez por semana e não todos os dias, tiveram um IMC melhor, de 27,3, mas ainda na faixa de sobrepeso. Com um IMC de 26,3, os pesco-vegetarianos, quem evita todas as carnes exceto o peixe, se saíram ainda melhor. Mesmo os vegetarianos dos Estados Unidos tendem a estar um pouco acima do peso, chegando ao IMC de 25,7. Verificou-se que o único grupo na faixa de peso ideal foi o dos veganos, cujo IMC teve média 23,6. Então, por que não há mais pais alimentando os filhos com dietas à base de vegetais? Há um equívoco muito difundido nos Estados Unidos de que isso prejudicaria o crescimento das crianças, mas, na verdade, pode ser o contrário. Pesquisadores da Loma Linda University verificaram que crianças que seguem uma dieta vegetariana não apenas crescem mais magras do que as que comem carne, como crescem mais, cerca de 2,0 centímetros a mais. Em contrapartida, a ingestão de carne está mais associada a um crescimento horizontal. Os mesmos cientistas identificaram uma forte ligação entre o consumo de alimentos de origem animal e um risco maior de estar acima do peso. O desenvolvimento da diabetes na infância parece reduzir a expectativa de vida em 20 anos. Quem entre nós não iria até o fim do mundo para permitir que os filhos vivessem mais 2 décadas? A gordura que você come e a gordura que você carrega. Ter excesso de gordura corporal é o fator de risco número 1 para a diabetes tipo 2. Até 90% daqueles que desenvolvem a doença estão acima do peso. Mas qual a ligação? Em parte, um fenômeno conhecido como efeito de transbordamento. Curiosamente, o número de células de gordura no corpo humano não muda tanto na vida adulta. Não importa quanto peso se ganhe ou se perca, elas apenas aumentam de volume com a gordura à medida que o corpo ganha peso. Portanto, quando a sua barriga fica maior, isso não significa que você está produzindo novas células de gordura, mas apenas enchendo as existentes. Nas pessoas com sobrepeso e obesas, essas células podem ficar tão cheias que chegam a derramar gordura
de volta para a corrente sanguínea, podendo causar a mesma obstrução da sinalização da insulina que ocorre quando se come uma refeição gordurosa. Os médicos podem medir o nível da gordura que flutua na corrente sanguínea. Em geral, esse nível é de 100 a 500 micromoles por litro, mas os níveis dos obesos ficam entre cerca de 600 e 800. Pessoas que seguem dietas pobres em carboidrato e ricas em gordura podem alcançar os mesmos níveis elevados. Mesmo alguém esbelto que tem uma dieta rica em gordura pode ter uma média de 800. Por isso, esse número alto não é exclusivo de pacientes obesos. Como quem tem uma dieta rica em gordura está absorvendo muita gordura a partir do sistema digestivo, o nível de gordura livre em seu sangue é tão alto quanto o de alguém extremamente obeso. De modo semelhante, ser obeso pode ser como se empanturrar de bacon e manteiga o dia inteiro, mesmo que a pessoa esteja, de fato, se alimentando de maneira saudável. Isso porque o corpo de um obeso pode estar a toda hora derramando gordura na corrente sanguínea, não obstante o que entra pela boca. Independentemente de qual seja a fonte da gordura no sangue, à medida que os níveis de gordura sobem, a capacidade de remover o açúcar do sangue cai, devido à resistência à insulina, a causa da diabetes tipo 2. Já as pessoas com dieta à base de vegetais têm apenas uma pequena fração do índice de diabetes visto naquelas que comem carne com frequência. Como pode ser visto na figura abaixo, à medida que as dietas se tornam cada vez mais à base de vegetal, parece haver uma queda gradual nos índices de diabetes. Segundo um estudo com 89 mil californianos, os flexitarianos parecem ter uma redução de 28% nos índices de diabetes. Uma boa notícia para quem costuma comer carne uma vez por semana e não todo dia. Aqueles que cortam toda a carne, exceto o peixe, da alimentação, parecem reduzir esses índices à metade. E aqueles que param de consumir carne, incluindo o peixe, eles parecem eliminar 61% do risco. E aqueles que vão além e cortam o ovo e os laticínios também, eles podem reduzir em 78% os índices de diabetes, comparados a quem come carne todos os dias. Por que isso ocorre? Gordura saturada e diabetes. Nem todas as gorduras afetam as células musculares da mesma maneira. Por exemplo, o palmitato, um tipo de gordura saturada encontrada com maior frequência nas carnes, nos laticínios e no ovo, causa resistência à insulina. Já o oleato, a gordura monoinsaturada encontrada com maior frequência nas oleaginosas, na azeitona e no abacate, pode, na verdade, proteger contra os efeitos prejudiciais da gordura saturada. As gorduras saturadas podem acarretar todo tipo de destruição nas células musculares, gerando o acúmulo de mais produtos de decomposição tóxicos, como ceramida e diacilglicerol, e radicais livres, e causando inflamação e até disfunção mitocondrial, ou seja, uma interferência nas pequenas usinas de energia, mitocôndrias, dentro das células. Esse fenômeno é conhecido como lipotoxicidade
Lipo significa gordura, como em lipoaspiração. Se analisarmos biópsias de músculos, veremos que há correlação entre a gordura saturada acumulada nas membranas das células musculares e a resistência à insulina. Contudo, as gorduras monoinsaturadas têm uma probabilidade maior de serem eliminadas pelo corpo ou armazenadas em segurança. Essa discrepância pode explicar por que indivíduos que seguem dietas à base de vegetais são mais bem protegidos contra a diabetes. Pesquisadores compararam a resistência à insulina e o conteúdo da gordura muscular de veganos com os de onívoros. Como as pessoas com dietas à base de vegetais têm a vantagem de serem em média mais magras, os cientistas recrutaram onívoros com o mesmo peso corporal dos veganos estudados, para ver se as dietas à base de vegetais tinham um efeito direto, além do benefício indireto de expulsarem a gordura dos músculos, ajudando o corpo a perder peso. O resultado? Havia bem menos gordura presa nos músculos mais profundos da panturrilha dos veganos do que nos dos onívoros, considerados magros. Verificou-se que aqueles que mantêm dietas à base de vegetais têm melhor sensibilidade à insulina, melhores taxas de glicemia, melhores níveis de insulina e até uma função significativamente melhor de células beta, as células do pâncreas que produzem o hormônio. Em outras palavras, pessoas com dietas à base de vegetais parecem ser melhores, tanto produzindo insulina quanto usando-a, comendo mais para prevenir a diabetes. Muitos estudos feitos com populações têm mostrado que indivíduos que comem quantidades significativas de leguminosas, por exemplo, feijão, ervilha seca, grão de bico e lentilha, costumam pesar menos. Eles também têm cintura mais fina, pressão arterial mais baixa e são menos obesos, comparados a indivíduos que não comem muitas leguminosas. Mas será que esses benefícios podem não ter a ver com as leguminosas em si, mas com o fato de que, em geral, quem come mais leguminosas tem uma dieta mais saudável? Para identificar a ligação, cientistas usaram a mais poderosa ferramenta dos estudos sobre nutrição, a pesquisa intervencionista. Em vez de apenas observar o que as pessoas comem, altera-se a dieta delas e se verifica o que ocorre. Nesse caso, as leguminosas foram colocadas à prova em comparações diretas entre o consumo destas com a restrição de calorias. Reduzir a gordura abdominal pode ser a melhor maneira de evitar que a pré-diabetes evolua para um quadro completo de diabetes. Embora a redução calórica venha sendo a base da maioria das estratégias para a perda de peso, evidências sugerem que a maior parte dos indivíduos que perde peso por ficar controlando o tamanho das porções acaba recuperando. Passar fome quase nunca funciona a longo prazo. Então, não seria ótimo se, em vez disso, encontrássemos uma forma de comer, mas para obter o mesmo benefício de perda de peso? Os pesquisadores dividiram os participantes acima do peso em dois grupos. Aos integrantes do primeiro foi solicitado que comessem 5 xícaras de lentilha, grão de bico, ervilha seca ou feijão branco
por semana, mas que não mudassem a dieta de nenhuma outra maneira. Aos membros do segundo grupo foi pedido apenas que ingerissem menos 500 calorias por dia em suas dietas. Adivinha quem ficou mais saudável? O grupo orientado a comer mais. O consumo de leguminosas mostrou ser tão eficiente para afinar a cintura e melhorar o controle do açúcar no sangue quanto o corte de calorias. O grupo que comeu as leguminosas também teve outros benefícios, como melhorar do colesterol e da regulação de insulina. Isso é uma notícia animadora para indivíduos acima do peso, com risco de diabetes tipo 2. Em vez de apenas comer porções menores e reduzir a quantidade de comida ingerida, eles também podem melhorar a qualidade da comida ao fazer refeições ricas em leguminosas. As gorduras saturadas também podem ser tóxicas para as células do pâncreas que produzem insulina. Por volta dos 20 anos de idade, o corpo para de fabricar novas células beta produtoras de insulina. A partir daí, quando elas são perdidas, a perda é definitiva. Estudos de autópsias têm mostrado que, quando a diabetes tipo 2 é diagnosticada mais tarde na vida, metade das células beta já pode ter morrido. A toxicidade das gorduras saturadas pode ser demonstrada de maneira direta ao expormos as células beta à gordura saturada ou ao colesterol LDL ruim. Em uma placa de Petri, elas começam a morrer. Esse efeito não é observado com as gorduras monoinsaturadas concentradas em alimentos vegetais gordurosos, como as oleaginosas. Com a ingestão de gordura saturada, tanto a ação da insulina quanto a secreção desse hormônio são prejudicadas em questões de horas. Quanto mais gordura saturada há no sangue, maior é o risco de desenvolver diabetes tipo 2. É claro que, assim como nem todo mundo que fuma desenvolve câncer de pulmão, nem todo mundo que come gordura saturada em excesso sofre de diabetes. Há um componente genético. Entretanto, no caso de quem já tem predisposição genética, uma dieta com calorias em excesso e rica em gordura saturada é considerada uma causa de diabetes tipo 2. Como perder peso com uma dieta à base de vegetais? Conforme já foi observado, mesmo que não coma gordura em excesso, a gordura extra que você carrega pode causar o efeito de transbordamento, a tendência das células de gorduras distendidas demais em derramar gordura na corrente sanguínea. A vantagem da abordagem da dieta à base de plantas e alimentos integrais para perder peso é que pode não haver necessidade de controlar porções, pular refeições ou contar calorias, já que a maioria dos alimentos vegetais é naturalmente rica em nutrientes e tem poucas calorias. As frutas ou legumes e as verduras contêm em média de 80% a 90% de água. Assim como as fibras, a água pode aumentar o volume dos alimentos sem acrescentar calorias. Experimentos revelam que as pessoas tendem a ingerir a mesma quantidade de comida nas refeições, independentemente do número de calorias. É provável que isso aconteça porque
receptores de estiramento no estômago enviam sinais ao cérebro depois que certo volume de comida é ingerido. Quando grande parte desse volume é composta por um item de caloria zero, como as fibras ou a água, significa que você pode comer mais e ganhar menos peso. A figura 2 mostra a quantidade de brócolis, tomate e morango, que contém 100 calorias, comparada à quantidade de frango, queijo e peixe, com 100 calorias. Você notará que, embora o conteúdo calórico seja o mesmo, o volume desses alimentos é diferente. Portanto, faz sentido que 100 calorias de vegetais tenham uma probabilidade maior de lhe deixar satisfeito, enquanto as mesmas 100 calorias de alimentos de origem animal ou processados possam deixá-lo com a sensação de não estar saciado. É por isso que as dietas à base de vegetais e alimentos não processados são ótimas para quem gosta de comer, já que basicamente se come tanto quanto se quer, sem se preocupar com a contagem de calorias. Um estudo clínico randomizado comparativo constatou que uma dieta à base de vegetais supera a dieta para a perda de peso recomendada pela Associação Americana de Diabetes. Isso ocorreu sem restringir as porções consumidas e sem exigir a contagem de calorias ou carboidratos. Além disso, uma análise de pesquisas semelhantes constatou que, além da perda de peso, indivíduos que faziam refeições à base de vegetais tinham um melhor controle do nível de açúcar no sangue e um risco reduzido de doença cardiovascular, quando comparados àqueles que seguiam dietas que incluíam mais produtos de origem animal. Esses são os benefícios de uma dieta à base de vegetais. Os diabéticos têm uma probabilidade maior de sofrer derrames e insuficiência cardíaca. Na verdade, diabéticos sem histórico de doença arterial coronariana podem ter o mesmo risco de ataque cardíaco que indivíduos não diabéticos com doença cardíaca confirmada. Além de ser mais bem-sucedida em melhorar a sensibilidade à insulina do que as dietas diabéticas convencionais, a abordagem à base de vegetais também pode gerar uma queda significativa do colesterol LDL, reduzindo assim o risco do assassino número 1 dos diabéticos, a doença cardíaca. Mas como as pessoas se sentem ao fazer uma grande mudança na dieta? Como o Dr. Jim Ornish brincou, será que todos nós vamos ter uma vida mais longa ou a vida apenas parecerá mais longa? Ao que tudo indica, a maioria das pessoas que migra para uma dieta à base de vegetais está feliz por ter feito essa mudança. Um dos motivos para a grande fidelidade às intervenções alimentares à base de vegetais é o fato de que elas não apenas tendem a fazer as pessoas melhorarem de forma mensurável, como também costumam fazer com que se sintam muito melhor. Em um recente estudo clínico randomizado sobre perda de peso, diabéticos foram divididos em 2 grupos. Metade deles recebeu uma dieta convencional para tratar a diabetes, conforme recomendado por organizações voltadas para a doença. A outra metade foi
receitada uma dieta à base de vegetais, que constituiu em sua maior parte de legumes, verduras, grãos, frutas e oleaginosas. Ao fim de 6 meses, o grupo que seguiu a dieta à base de vegetais relatou uma qualidade de vida e humor significativamente melhores do que os atribuídos à dieta convencional. Os participantes que fizeram a dieta à base de vegetais também se sentiram menos tímidos do que os que fizeram a dieta convencional. Além disso, como a desinibição deles diminuiu, os pacientes com alimentação vegetariana tenderam a ter menos bebedeiras e também sentiram menos fome. 2 fatores que poderiam ajudá-los a manter esse modo de se alimentar ao longo do tempo. Desse modo, as dietas à base de vegetais não apenas parecem funcionar melhor, como pode ser mais fácil mantê-las a longo prazo. E com a melhora do humor que parecem causar, pode haver benefícios tanto para a saúde física quanto para a mental. Para reduzir ao máximo o risco de diabetes, será que faz mal comer um pouquinho de carne? Pesquisadores em Taiwan tentaram responder a essa pergunta. Tradicionalmente, as populações da Ásia têm índices baixos de diabetes, porém, nos últimos anos, o número de casos da doença cresceu em uma escala quase epidêmica, coincidindo com a ocidentalização das dietas asiáticas. Em vez de comparar os vegetarianos com os onívoros de hoje, esses cientistas compararam os vegetarianos com aqueles que mantinham uma dieta asiática tradicional, que em geral inclui muito pouco peixe e outras carnes. As mulheres consumiam o equivalente a uma única porção de carne por semana, enquanto os homens ingeriam uma porção em intervalos de poucos dias. Tanto o grupo dos vegetarianos quanto o da dieta asiática tradicional seguiram dietas saudáveis, evitando refrigerante, por exemplo. Apesar das semelhanças nas dietas dos 4.000 participantes do estudo, e depois de levarem em conta peso, histórico familiar, prática de exercícios físicos e hábito de fumar, os pesquisadores constataram que os homens vegetarianos tinham apenas metade das chances de desenvolver diabetes do que os que comiam carne de vez em quando. Já as mulheres vegetarianas tinham chances 75% menores de sofrer de diabetes. Aqueles que evitavam carne por completo pareceram ter um risco significativamente menor de pré-diabetes e diabetes do tipo do que os que mantiveram dietas à base de vegetais com uma ocasional porção de carne, incluindo peixe. Entretanto, não foi possível comparar os índices de diabetes dos mais de 1.000 vegetarianos do estudo com os dos 69 veganos do grupo, pois a prevalência de diabetes entre os que seguem dietas estritamente à base de vegetais era nula. Poluentes promotores de diabetes. O aumento drástico do número de obesos tem sido atribuído diretamente à comida em excesso e à falta de atividade física. Mas será que há outra coisa na comida que consumimos que está
nos engordando? Cientistas começaram a identificar poluentes químicos obesogênicos liberados no meio ambiente que podem perturbar o metabolismo do corpo e predispor à obesidade. Alimentos contaminados são a principal fonte de exposição a essas substâncias químicas e 95% dessa exposição pode ocorrer através do consumo de gordura de origem animal. E o que isso tem de mais? Um estudo feito em âmbito nacional verificou que as pessoas com os níveis mais altos de poluentes na corrente sanguínea tinham impressionantes 38 vezes mais chances de desenvolver diabetes. Pesquisadores de Harvard identificaram uma substância química em particular, o hexaclorobenzeno, como um potente fator de risco para a doença. Mas onde essa toxina está presente? Pelo visto, na mercearia. Em uma análise feita com diversos alimentos vendidos em supermercados, constatou-se que as sardinhas enlatadas eram o item mais contaminado com hexaclorobenzeno, embora o salmão fosse o alimento mais contaminado no geral. Foram identificados 24 pesticidas nos filés de salmão. O salmão cultivado pode ser o pior, contendo 10 vezes mais substâncias químicas tóxicas, chamados de PCBs, do que o pescado na natureza. Toxinas industriais, como o hexaclorobenzeno e os PCBs, foram proibidas décadas atrás. Então, como se pode atribuir a elas qualquer um dos índices crescentes de diabetes? A resposta para esse paradoxo pode ser a nossa epidemia de obesidade. A relação entre essas substâncias químicas tóxicas e a diabetes apareceu com muito mais frequência em obesos do que em voluntários magros analisados, o que sugere a possibilidade que nosso próprio estoque de gordura atue como reservatório desses poluentes. Indivíduos com sobrepeso podem estar carregando o próprio depósito de resíduos tóxicos na cintura. Sem uma perda de peso significativa, pessoas cujos corpos contêm poluentes do salmão podem levar de 50 a 75 anos para eliminar tais substâncias químicas do organismo. Mas será que aqueles que cortaram a carne por completo da dieta obtêm nutrientes suficientes? Para descobrir isso, pesquisadores avaliaram um dia na vida de 13 mil pessoas por todos os Estados Unidos. Eles compararam a ingestão de nutrientes dos que consumiam carne com a dos que não consumiam. O estudo descobriu que, caloria por caloria, quem seguia uma dieta vegetariana ingeria uma quantidade maior de quase todos os nutrientes, mais fibra, vitamina A, vitamina C, vitamina E, as vitaminas B, tiamina, riboflavina e folato, assim como mais cálcio, magnésio, ferro e potássio. Além disso, muitos nutrientes abundantes em dietas à base de vegetais estão entre os que a maioria dos americanos não obtém em quantidade suficiente, ou seja, as vitaminas A, C e E, sem mencionar fibras, cálcio,
magnésio e potássio. Ao mesmo tempo que evitava o consumo de carne, também ingeriu menos substâncias nocivas, como sódio, gordura saturada e colesterol. Em termos de controle de peso, aqueles que seguiam dietas sem carne consumiam uma média de 364 calorias a menos por dia. Isso é mais ou menos o que a maioria das pessoas que segue programas tradicionais de perda de peso se esforça para cortar. O que significa que uma dieta sem carne poderia ser considerada uma versão, coma o quanto quiser, de uma dieta para perda de peso, com restrição calórica, sem a necessidade de contar calorias ou restringir as porções. Pessoas que adotam dietas à base de vegetais podem até ter uma taxa metabólica de repouso 11% mais alta. Isso significa que os vegetarianos podem queimar mais calorias até dormindo. Por que isso acontece? Isso pode se dever ao fato de os vegetarianos terem uma expressão gênica mais alta para uma enzima que queima a gordura, chamada carnitina palmitoil transferase, que joga a gordura nas fornalhas mitocôndrias das células. Desse modo, uma caloria pode não ser uma caloria quando se trata de carne. Um imenso estudo com um nome igualmente imenso, European Prospective Investigation into Cancer Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of Smoking, Eating Out of Home and Obesity, mais conhecido como EPIC Panacea, acompanhou centenas de milhares de homens e mulheres durante anos. Esse foi o maior estudo a investigar a relação entre a ingestão de carne e peso corporal e constatou que o consumo de carne estava associado a um ganho de peso substancial, mesmo depois de um ajuste de calorias. Isso quer dizer que, pelo visto, no caso de duas pessoas consumirem o mesmo número de calorias, em média, a que comer mais carne ganhará significativamente mais peso, revertendo a diabetes. E os remédios e a cirurgia? Como foi observado anteriormente, portadores de diabetes tipo 2 têm um risco elevado de desenvolver problemas de saúde graves, como doença cardíaca, morte prematura, cegueira, insuficiência renal e amputações, bem como fraturas, depressão e demência. E quanto mais altos são os níveis de açúcar no sangue, mais ataques cardíacos e derrames os portadores tendem a ter. Menor é a expectativa de vida e maior é o risco de complicações. Para descobrir se tais consequências poderiam ser evitadas, foi realizado um estudo em que 10.000 diabéticos foram divididos de maneira aleatória em dois grupos. O grupo de tratamento padrão, em que o objetivo era apenas reduzir os níveis de açúcar no sangue, e um de redução intensiva do açúcar no sangue, em que os pesquisadores submeterão os diabéticos a até 5 classes de remédios ao mesmo tempo, com ou sem aplicações de insulina. O objetivo não era apenas baixar o açúcar no sangue, como no caso do tratamento padrão, mas baixá-lo consistentemente até uma faixa normal. Considerando que a diabetes tipo 2 é uma doença de resistência à insulina,
a alta concentração de açúcar no sangue é apenas um sintoma dessa enfermidade e não a enfermidade em si. Portanto, mesmo forçando artificialmente a diminuição do açúcar no sangue através de qualquer meio necessário, não se está de fato tratando a causa. Assim como os remédios para baixar a pressão arterial não estão de fato tratando a causa. Entretanto, ao reduzirem um dos efeitos da doença, os cientistas esperavam evitar algumas de suas complicações devastadoras. Os resultados desse estudo, publicados na New England Journal of Medicine, causaram ondas de choque na comunidade médica. O tratamento intensivo para baixar o açúcar no sangue, na verdade, aumentou a mortalidade entre os participantes, exigindo que os cientistas interrompessem a pesquisa antes do pretendido por motivos de segurança. As combinações de remédios podem ter sido mais perigosas do que a alta concentração de açúcar no sangue que estavam tentando tratar. Os próprios tratamentos com insulina podem acelerar o envelhecimento, piorar a perda de visão diabética e promover câncer, obesidade e aterosclerose. A insulina pode promover inflamação nas artérias, o que talvez ajude a explicar o maior índice de mortalidade no grupo tratado de modo intensivo. Então, em vez de tentar superar a resistência à insulina com força bruta, apenas injetando cada vez mais insulina, não seria melhor tratar a doença em si, eliminando a dieta pouco saudável que a causou? Isso me lembra as pessoas que colocam ponte de safena por causa de artérias entupidas. Se elas mantiverem uma alimentação pouco saudável, as pontes de safenas acabarão entupidas também. É melhor tratar a causa do que os sintomas. E a cirurgia para a diabetes? A operação de bypass gástrico, que reduz o tamanho do estômago em pelo menos 90%, é um dos métodos de tratamento mais bem-sucedidos para a diabetes tipo 2, com registros de índice de remissão a longo prazo de até 83%. Esses resultados sugerem que a cirurgia de bypass gástrico melhora a diabetes ao alterar de algum modo o funcionamento dos hormônios da digestão. Porém, essa interpretação ignora o fato de os pacientes serem submetidos a uma dieta rigorosa e muito limitada, por até 2 semanas após o procedimento, a fim de se recuperarem da cirurgia. Uma restrição calórica extrema pode, por si só, reverter a diabetes. Então, seria o sucesso da operação uma consequência do procedimento em si ou da dieta restritiva? Mais uma vez, pesquisadores elaboraram um estudo para descobrir a resposta. Eles compararam diabéticos submetidos à mesma dieta pós-operatória antes e depois de passarem pela cirurgia. Incrivelmente, verificaram que a dieta por si só funcionava melhor do que a cirurgia, ainda que no mesmo grupo de pacientes. O controle do açúcar no sangue dos diabéticos era melhor na ausência da operação. Isso significa que os benefícios de uma grande cirurgia podem ser obtidos sem ser necessário entrar na faca e ter os órgãos reorganizados. Moral da história: os níveis de açúcar no sangue
podem ser normalizados após uma semana ingerindo 600 calorias por dia, porque a gordura é expulsa dos músculos, do fígado e do pâncreas, permitindo que estes voltem a funcionar normalmente. Essa reversão da diabetes pode ser obtida por restrição voluntária de calorias ou involuntariamente, tendo a maior parte do estômago removida. Uma forma de restrição alimentar compulsória. Submeter-se a uma operação pode ser mais fácil do que passar fome, porém, uma grande cirurgia traz riscos maiores, tanto durante o procedimento quanto depois. Esses incluem sangramento, vazamento, infecções, erosões, herniação e graves deficiências de nutrientes. Cirurgia ou fome? Tem que haver uma maneira melhor, e de fato há. Em vez de mudar a quantidade de alimentos que se come, é possível reverter a diabetes, mudando a qualidade dessa comida. Comer carne gorda engorda? O estudo EPIC Panaceia, que constatou que o consumo de carne está associado ao ganho de peso, independentemente da quantidade de calorias ingeridas, identificou as aves domésticas como o tipo de carne potencialmente mais engordativo, descoberta que depois foi confirmada em outro estudo. Homens e mulheres que consumiam até mesmo uma onça, cerca de 28 gramas, de frango por dia, pense em 2 nuggets de frango, tiveram um ganho significativamente maior de IMC ao longo do período de 14 anos em que foram acompanhados, do que o daqueles que não consumiam frango algum. Talvez essa notícia não devesse ser surpreendente, considerando o quanto os frangos são hoje geneticamente manipulados para engordarem com facilidade. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, há cerca de 100 anos, uma porção de frango podia conter apenas 16 calorias de gordura. Hoje, uma porção de frango pode chegar a mais de 200 calorias de gordura. O teor de gordura nas aves aumentou de menos de 2 gramas por porção um século atrás para até as 23 gramas de hoje. Isso são 10 vezes mais gordura. O frango contém de 2 a 3 vezes mais calorias de gordura do que calorias de proteína, o que leva pesquisadores a se questionarem: comer carne gorda engorda o consumidor? Como a indústria da carne bovina se orgulha em afirmar, até o frango sem pele pode ter mais gordura e mais gordura saturada que entope artérias do que uma dúzia de diferentes cortes de carne de boi. Revertendo diabetes com comida. Sabemos desde o Cerco de Paris, em 1870, que a diabetes tipo 2 pode ser revertida com uma redução extrema da ingestão de alimentos. Médicos parisienses documentaram como a glicose desapareceu da urina de seus pacientes depois que eles passaram semanas sem comida. Especialistas em diabetes sabem há muito tempo que pacientes com enorme força de vontade, capazes de perder até 1/5 do peso corporal, podem reverter a diabetes
e normalizar a função metabólica. Mas, e se, em vez de passar fome por comer menos, os diabéticos apenas ingerissem alimentos melhores, como em uma dieta 90% ou mais à base de vegetais? Contudo, o que quiser comer de verduras, muitos legumes, feijões, grãos integrais, frutas, oleaginosas e sementes? Em um estudo piloto, foi solicitado que 13 homens e mulheres diabéticos consumissem pelo menos uma salada grande todos os dias, bem como uma sopa de feijão e legumes, um punhado de oleaginosas e sementes, fruta em todas as refeições, um pouco menos de meio quilo de verduras cozidas e alguns grãos integrais, além de restringirem a ingestão de produtos de origem animal e cortarem grãos refinados, junk food e óleo. Em seguida, os pesquisadores mediram seus níveis de hemoglobina A1C, considerada a melhor medida de como os açúcares do sangue foram mal controlados ao longo do tempo. No início do estudo, os diabéticos tinham um nível médio de A1C de 8,2. Um A1C abaixo de 5,7 é considerado normal. Entre 5,7 e 6,4 é considerado pré-diabético. E acima de 6,5 é considerado diabético. No entanto, a meta da Associação Americana de Diabetes é apenas levar a maioria dos diabéticos para um nível inferior a 7. Lembre-se de que as experiências de redução intensiva do açúcar através do uso de remédios, levando os níveis de A1C para menos de 6, infelizmente acabaram levando muitos diabéticos para a cova. Após 7 meses de dieta com foco em alimentos vegetais não processados, os níveis de A1C dos voluntários caíram para a medida de não diabéticos, 5,8. E isso depois de eles pararem de tomar a maioria dos medicamentos. Nós já sabíamos que a diabetes pode ser revertida com uma dieta de ingestão extremamente baixa de calorias. Agora também sabemos que a doença pode ser revertida com uma dieta extremamente saudável. Mas será que isso acontece porque essa dieta também tem uma ingestão baixa de calorias? Ao seguir a dieta à base de vegetais, repleta de legumes e verduras, os participantes do estudo perderam tanto peso quanto as pessoas que quase passaram fome. Fazendo dietas baseadas em bebidas que substituem refeições. Mas, mesmo que esse tipo de reversão da diabetes tenha se dividido apenas à restrição da ingestão de calorias, qual das dietas seria a mais saudável? Subsistir, sobretudo, à base de shakes de emagrecimentos feitos com açúcar, leite em pó, xarope de milho e óleo, ou manter uma alimentação baseada no consumo de vegetais, em que se pode saborear comida de verdade em grande quantidade? Um dado surpreendente foi o fato de que, mesmo os participantes que temporariamente não perderam peso seguindo a dieta à base de vegetais, ou que, na verdade, ganharam peso, pareceram melhorar da diabetes. Em outras palavras, os efeitos benéficos das dietas à base de vegetais
podem se estender para além da perda de peso. Entretanto, o estudo analisou apenas um punhado de indivíduos. Não teve nenhum grupo de controle e incluiu apenas quem pôde aderir ao plano de alimentação. Para provar que as dietas à base de vegetais podem, de fato, fazer as pessoas melhorarem da diabetes, qualquer que seja a perda de peso, os pesquisadores teriam que elaborar uma análise em que fizessem os participantes mudarem para uma dieta saudável e os forçassem a comer bastante para não perderem peso. Um estudo desse tipo foi publicado há mais de 35 anos. Diabéticos do tipo 2 foram submetidos a uma dieta à base de vegetais e eram pesados todos os dias. Se começavam a perder peso, tinham que comer mais, tanto que alguns participantes acabaram tendo dificuldades para comer tudo o que lhes era pedido. Resultado, mesmo sem nenhuma perda de peso, as pessoas que fizeram a dieta à base de vegetais tiveram uma redução de 60% da necessidade de insulina, o que significa que a quantidade de hormônio que elas tinham que injetar caiu em mais da metade. Além disso, metade dos diabéticos conseguiu largar a insulina por completo, apesar de não ter tido nenhuma mudança no peso corporal, apenas por seguir uma dieta mais saudável. E isso não aconteceu ao longo de meses ou anos. Os diabéticos seguiram uma dieta à base de vegetais durante apenas 16 dias, em média. Alguns participantes sofriam da doença havia 2 décadas e vinham injetando 20 unidades de insulina por dia. Contudo, 2 semanas após iniciarem uma dieta à base de vegetais, dispensaram totalmente o hormônio. Após 18 dias, um paciente que tomava 32 unidades de insulina por dia no início do estudo teve uma queda tão grande nos níveis de açúcar no sangue que pôde dispensar a injeções de hormônio. Mesmo mantendo quase o mesmo peso corporal, a concentração de açúcar no seu sangue estava mais baixa do que a de quando ele fazia uma dieta comum e usava 32 unidades de insulina todos os dias. Esse é o poder dos vegetais. Como curar a neuropatia diabética? Até 50% dos diabéticos acabam desenvolvendo uma neuropatia ou danos nos nervos. A neuropatia pode ser muito dolorosa e a dor costuma ser resistente a tratamentos convencionais. Não há tratamento médico considerado eficiente para essa enfermidade. A nós médicos restam apenas esteroides, opiáceos e antidepressivos para tentar aliviar o sofrimento dos pacientes. Mas então foi publicado um estudo notável intitulado Regression of Diabetic Neuropathy with Total Vegetarian Diet. 21 diabéticos que sofriam de neuropatia dolorosa havia até 10 anos foram submetidos a uma dieta à base de vegetais e alimentos integrais. Após anos de sofrimento, 17 dos 21 participantes relataram que sentiam um alívio completo da dor, isso em questão de dias após terem começado. A dormência
também diminuiu consideravelmente e os efeitos colaterais foram todos positivos. Os diabéticos perderam, em média, 4,5 kg, suas taxas de glicemia caíram, sua necessidade de insulina caiu para metade e, em 5 deles, não só a neuropatia dolorosa foi curada, como, ao que tudo indica, a diabetes também. Depois de serem diabéticos por até 20 anos, eles dispensaram todos os remédios para regular a concentração de açúcar no sangue em menos de 1 mês. Além disso, os níveis de triglicerídeos e colesterol dos diabéticos também melhoraram na média. A pressão arterial alta caiu tanto que metade dos participantes também pareceu se curar de hipertensão. Em 3 semanas, a necessidade de medicamentos para pressão alta diminuiu 80%. Por isso, é fundamental contar com o acompanhamento do seu médico ao fazer uma melhora radical na dieta, pois, se ele não reduzir a dosagem ou cortar os medicamentos de forma apropriada, sua taxa de glicemia ou sua pressão arterial podem cair demais. Já se sabia há muito tempo que dietas à base de vegetais podem reverter a diabetes e a hipertensão, mas a possibilidade de reverter a dor causada por danos nos nervos com dieta foi uma novidade. Esse estudo abrangeu um programa de internação em que os pacientes recebiam suas refeições. Mas o que aconteceu depois que eles foram enviados para casa, de volta ao mundo real? Esses 17 participantes foram acompanhados durante anos e, em todos os casos, exceto um, o alívio da neuropatia dolorosa foi mantido, ou teve uma melhora ainda maior. Como os pesquisadores conseguiram fazer com que os participantes seguissem a dieta à risca, mesmo em um ambiente não controlado? De acordo com esses cientistas, a dor e a saúde ruim são grandes fatores motivadores. Em outras palavras, isso aconteceu porque as dietas à base de vegetais funcionam. Pense nisso. Pacientes chegam com uma das enfermidades mais dolorosas, frustrantes e difíceis de tratar de toda a medicina, e 3/4 deles são curados em alguns dias com um tratamento natural não tóxico, ou seja, uma dieta composta de alimentos vegetais não processados. Isso deveria ter sido manchete de primeira página. Como a dor causada por danos nos nervos pôde ser revertida de maneira tão súbita? Isso não pareceu envolver uma melhora no controle do açúcar no sangue. Foram necessários cerca de 10 dias para a dieta controlar a diabetes em si, porém, a dor passou em apenas 4 dias. A especulação mais interessante foi a de que as gorduras trans encontradas naturalmente na carne e nos laticínios poderiam estar causando uma resposta inflamatória no organismo dos pacientes. Os pesquisadores constataram que um percentual significativo da gordura sob a pele dos pacientes que comiam carne ou mesmo apenas laticínios e ovos era composto de gorduras trans, enquanto aqueles que seguiam uma dieta exclusivamente à base de vegetais e alimentos integrais não possuíam gorduras trans detectável nos tecidos. Os cientistas enfiaram agulhas nas nádegas dos pacientes que vinham fazendo dietas diferentes
e descobriram que quem estava seguindo a dieta à base de vegetais e alimentos não processados há pelo menos 9 meses parecia ter eliminado toda a gordura trans do corpo, ou pelo menos do traseiro. Mas a dor da neuropatia dos integrantes desse grupo não demorou 9 meses para diminuir. Ela melhorou por volta de 9 dias. É mais provável que essa incrível reversão tenha se devido a uma melhora do fluxo sanguíneo. Os nervos do nosso corpo contêm pequeninos vasos sanguíneos que podem ficar entupidos, o que vai acabar por privá-los de oxigênio. De fato, biópsias de nervos das pernas de diabéticos com neuropatia progressiva severa têm evidenciado a presença de doença arterial no nervo sural. Entretanto, depois de dias ingerindo refeições mais saudáveis, o fluxo sanguíneo pode melhorar de tal forma que a neuropatia desaparece. Após 2 anos, em média, seguindo uma dieta à base de vegetais, composta sobretudo por arroz e frutas, até a perda de visão diabética pode ser revertida em nada menos do que 30% dos pacientes. Então, por que será que não aprendi nada disso durante a faculdade de medicina? A resposta é que receitar vegetais em vez de comprimidos rende pouco dinheiro. O estudo da reversão da dor da neuropatia foi publicado há mais de 20 anos e os que tratam da reversão da cegueira há mais de 50 anos. Como escreveu um comentarista, o desprezo da comunidade médica em geral por esse trabalho importante é quase inescrupuloso. RCE versus IMC. O índice de massa corporal, IMC, é um indicador de doença melhor do que o peso por si só, pois ele leva em conta a altura. No entanto, há muito tempo, o IMC é criticado por não considerar a localização ou a natureza do peso. Os fisiculturistas, por exemplo, têm um percentual de gordura corporal muito baixo, mas podem ter um IMC acima do normal, já que os músculos pesam mais do que a gordura. Hoje, em geral, aceita-se que os riscos à saúde podem ser determinados tanto pela distribuição relativa da gordura corporal quanto por sua quantidade total. Mas qual é o pior tipo? É a gordura abdominal, do tipo que se acumula em torno dos órgãos internos. Ter uma pança pode ser um forte indicador de morte prematura. Os 2 homens da figura acima têm o mesmo IMC, mas uma distribuição de peso diferente. Pessoas cujo corpo tem o chamado formato maçã, com a gordura corporal concentrada na região abdominal, podem ser as que têm a menor expectativa de vida. Felizmente, pode haver uma ferramenta ainda melhor do que o IMC para medir os riscos da gordura corporal para a saúde. Trata-se da chamada relação cintura-estatura, RCE. Em vez de uma balança, pegue uma simples fita métrica. Fique ereto, inspire fundo, expire e relaxe por completo. A circunferência de sua barriga, cujo ponto de medição fica bem no meio da linha
entre o alto dos ossos do quadril e o final da caixa torácica. Deve ter a metade da sua altura. O ideal é que tenha menos. Se o resultado for superior à metade de sua altura, é hora de começar a se alimentar de forma mais saudável e se exercitar mais, qualquer que seja o seu peso. Nos Estados Unidos, a diabetes tipo 2 está atingindo proporções epidêmicas. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças estimam que 37% dos adultos americanos e 51% dos maiores de 65 anos têm pré-diabetes. Isso são 86 milhões de pessoas, a maioria das quais se tornará diabética. No entanto, a diabetes tipo 2 pode ser prevenida, controlada e até revertida com uma dieta saudável o bastante. Infelizmente, os médicos não tendem a ensinar os pacientes a prevenir essa doença. Apenas 1 em cada 3 pacientes pré-diabéticos relata ter sido orientado por seu médico a praticar exercícios ou a se alimentar melhor. Os possíveis motivos para não aconselhar os pacientes incluem falta de reembolso de seguro pelo tempo extra investido, falta de recursos, falta de tempo e falta de conhecimento. Não estamos treinando os médicos de modo a empoderar as pessoas de que tratam. O atual sistema de ensino médico ainda precisa se adaptar à grande transformação da doença de aguda para crônica. A medicina já não se restringe a pôr ossos quebrados no lugar ou curar uma faringite estreptocócica. Doenças crônicas como a diabetes são agora a principal causa de morte e deficiência nos Estados Unidos, consumindo 3/4 do orçamento de assistência médica do país. O ensino médico ainda precisa reconhecer a transformação dos padrões de doença e reagir a isso, o que hoje exige um foco na prevenção de enfermidades e na mudança do estilo de vida dos pacientes. O quanto a profissão médica está atrasada. Um relatório do Instituto de Medicina sobre a formação médica conclui que a abordagem básica do ensino médico não é alterada desde 1910. Não muito tempo atrás, recebi um e-mail que ajuda a resumir em que ponto estamos. Tonar, um nativo americano de 65 anos, tomava insulina para diabetes tipo 2 havia 27 anos. Ele foi informado pelo médico que os nativos americanos tinham uma predisposição genética à doença. Ele teria que conviver com a enfermidade, o que incluía a dor excruciante nos nervos, 3 stents no coração e disfunção erétil. Depois de assistir ao meu vídeo, Uprooting the Leading Causes of Death, extirpando as principais causas de morte, no nutritionfacts.org, sua neta o convenceu a experimentar uma dieta à base de vegetais. Não foi fácil, uma vez que a loja com alimentos frescos mais próxima ficava a 80 quilômetros. Entretanto, em menos de 2 semanas ele deu uma guinada na vida. Sua neuralgia diminuiu drasticamente, a ponto de já não o impedir de dormir.
ele perdeu 13 quilos em questão de meses e já não precisava aplicar insulina. Seu próprio médico não acreditou que isso fosse possível e pediu uma tomografia computadorizada para verificar a presença de tumores. Não havia nenhum. Agora ele se sente bem como há anos não se sentia. Sou grato por minha neta ter parado de me ver como um homem velho e doente, concluiu. Tona no e-mail. Eu me sinto jovem de novo, doutor. Fim. Espero que, de alguma forma, esse trecho do livro Comer para não Morrer ajude a entender um pouco mais de diabetes e ajude também, quem sabe, num tratamento. Um abraço a todos vocês.